Oi pessoal, nessa videoaula sobre simulação de circuitos de potência com PSIM9, vou falar um pouquinho sobre a utilização do componente Alpha Controller para disparo de tiristores. Como circuito exemplo, eu vou utilizar o retificador monofásico em onda completa semi-controlado em ponte mista que eu utilizei na última videoaula. Os parâmetros de construção desse circuito são mostrados aí nessa tela. Na última videoaula, nós vimos que a gente pode disparar os tiristores utilizando basicamente dois componentes do PSIM. O primeiro era o Gating Block, que a gente usou na última videoaula, e o segundo é o Alpha Controller. O Alpha Controller é um componente um pouquinho mais versátil que o Gating Block, porque ele permite a variação durante a simulação do ângulo de disparo, ele permite a inibição dos disparos do tiristor, então ele é mais interessante porque ele é mais completo do que o Gating Block. O Alpha Controller possui basicamente dois parâmetros que precisam ser ajustados. O primeiro é a frequência em Hz do ciclo de chaveamento. O segundo é a largura do pulso em graus. Então, quanto tempo, a partir do disparo do tiristor, o pulso vai se manter ativo. E aqui você pode controlar o tamanho desse pulso, lembrando que ele está em graus. Além disso, a gente pode perceber que o componente Alpha Controller ele tem 3 pinos de entrada e um pino de saída. O primeiro pino é um sinal de sincronismo, e ele tem que ter a mesma frequência do sinal que você quer sincronizar, né? E o importante é que esse sinal tem que ser uma onda quadrada que fique entre 0 e 1. O segundo é o alfa, em graus, que é o ângulo de disparo que você vai fornecer para o componente. O terceiro é um pino de enable, então ele vai habilitar ou desabilitar o comando de tiristores, né? Ele vai ser habilitado em 1 e desabilitado em 0. Bom, aqui no PSIM eu fiz a montagem do retificador e você pode perceber que os tiristores estão sendo acionados pelo Gating Block. Então, vou apagar isso aqui. Nós vamos agora acionar esses tiristores por meio do Alpha Controller. Então, nós vamos vir aqui em Elements, Other, Switch Controllers, Alpha Controller. E ali está o nosso componente. A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir um sinal de sincronismo para esse componente. Vou fazer então o seguinte, como eu quero sincronizar o disparo dos tiristores com a tensão de entrada, eu vou medir a tensão de entrada, gerar uma onda quadrada com a mesma frequência e assim definir esse sincronismo. Para medir qualquer tensão no PSIM, a gente vai utilizar o elemento Voltage Sensor, que é esse elemento aqui. O ponto do elemento marca o terminal positivo. Eu vou criar um conector para essa tensão, para não ter que ficar traçando fios ao longo do esquemático. Vou vir aqui nesse botão, chamar esse ponto de VS, por exemplo, e aí definir aqui. Para gerar a onda quadrada, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a tensão que eu estou medindo e jogar ela na entrada de um comparador. O comparador está aqui. Vou comparar essa tensão com 0. Então, vai me gerar uma onda quadrada, onde ela vai ser 1 quando a tensão for positiva e vai ser 0 quando a tensão for negativa. Eu vou jogar isso diretamente no pino de sincronismo. Bom, o ângulo de disparo que eu desejo para minha simulação é de 60 graus. Então, eu vou inserir no terminal de alfa uma tensão constante de 60 graus. Então, 60. O pino de enable, eu vou acionar ele utilizando uma onda quadrada. Eu poderia jogar aqui uma tensão 1 de uma vez, mas eu quero simular um comportamento desse tipo de retificador, que é o efeito de meia onda. Ele só acontece quando eu tiro os pulsos. Então, eu vou criar um mecanismo para desligar os pulsos dos tiristores. E eu vou configurar essa onda quadrada, vou ficar ligando e desligando, em 10 Hz e 50% de razão cíclica. Ok. Então, isso aqui já é o pulso do primeiro tiristor. Eu tenho que agora definir o pulso do tiristor 2. Para isso, eu vou utilizar outro Alpha Controller. Os pinos de Enable e de Alpha são os mesmos do primeiro, então vou simplesmente conectar aqui. E o pino
de sincronismo tem que ser um pouco diferente, porque o comando do tiristor 2 tem que estar 180 graus defasado do comando do tiristor 1. Para isso eu vou usar aqui um componente chamado Time Delay para fazer esse atraso. Então vou vir aqui Elements, Control, Other Function Blocks, Time Delay, colocar aqui e vou definir um tempo de atraso de 180 graus. No caso, essa informação tem que estar em segundos, então tem que definir aqui quantos segundos são 180 graus. Como 360 graus são 16,7 milissegundos, óbvio que 180 graus são 8,33 milissegundos. Vou jogar a saída desse Alpha Controller no próximo tiristor e está pronta a simulação. Vamos simular isso aqui. Os parâmetros de controle são 166 microsegundos de time step, 100 milissegundos de total time e um print time de 0. Simulando isso aqui. Vou ver a tensão de saída. Vocês podem ver que nos primeiros 50 milissegundos o circuito se comporta como um retificador em ponto otimista normal. Então eu estou chaveando aqui cada ciclo de acordo com o meu ângulo de disparo. E a partir de 50 milissegundos eu desconecto os pulsos e nós estamos vendo aqui o efeito de meia onda. Então eu consigo aqui simular todo o comportamento desse retificador com o Alpha Controller, coisa que eu não conseguiria ver o efeito de meia onda com o Gating Block. Vocês podem ver aqui também a corrente de saída. Percebam que eu estou em regime contínuo, né? É uma exigência para a ocorrência do efeito de meia onda. Na hora que eu desligo os pulsos, eu continuo em regime contínuo, né? Até por isso que eu tenho esse efeito. Vocês podem também ver a forma de onda no tiristor 1. A gente vai ver que o tiristor 1 ele não está conduzindo durante o efeito de meia onda, então a gente vê que nos primeiros instantes ele conduz de acordo com o nosso chaveamento e depois ele fica 100% bloqueado, né? Então a tensão em cima dele é senoidal. Corrente de fase. A gente pode ver aqui um funcionamento alternado, né? Porque eu tenho a ponte funcionando e durante o efeito de meia onda eu tenho aqui uma corrente contínua sendo drenada da rede, que é um fator negativo, como vocês devem ter estudado na disciplina teórica. Então nessa videoaula a gente quis ver uma outra forma de acionar tiristores, utilizando agora um componente um pouquinho mais complexo, mas mais versátil, mais completo, né? Se vocês quiserem agora simular o controle de retificadores tiristorizados, né, fazer uma simulação um pouco mais completa, esse bloco é mais interessante, porque ele pode emular exatamente, além do driver, além do circuito de acionamento, também um circuito de controle mais real. Ok? Então vou ficar por aqui hoje. Até a próxima.